Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui. Nessa aula estudaremos de forma mais aprofundada as visões e modelos de uma aplicação web MVC, através de um estudo de caso de uma aplicação de cadastro de usuários construída a partir do projeto da aula anterior. Não se esqueça de deixar um like no vídeo se gostar do conteúdo. Se não gostar, deixe seu dislike e um possível comentário para me ajudar a melhorar. E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Todas as semanas tem conteúdos novos por aqui. Agora vamos à aula. Na aula anterior, estudamos conceitos essenciais para qualquer desenvolvedor que queira dominar o ASP.NET Core. Na verdade, a aula passada envolveu mais conceitos do que prática. Essa aula vai ser um pouco diferente. Vamos ter menos conceitos e mais práticas. Vamos aprender a lidar com views e modelos, incluindo em nossa aplicação funcionalidades para cadastrar, alterar, remover e listar usuários. Vamos dar uma olhada na versão final da aplicação web que faremos ao longo dessa aula. Essa é a página principal. Ela só tem um botão que leva à página de usuários. Vamos clicar nesse botão. Aqui na página de usuários, temos um botão para cadastrar novos usuários, uma listagem tabular com os usuários já cadastrados, sendo que na última coluna da tabela existe um botão para alterar ou excluir um usuário específico. Vamos clicar no botão Novo Usuário. Agora estamos na página de cadastro de usuário. Vou preencher esses campos rapidamente. Agora vou clicar no botão Salvar. Veja que o usuário cadastrado agora aparece na listagem. Vou clicar no botão Excluir da linha desse usuário. Essa é a página de confirmação da exclusão. Vou clicar em Sim. Agora retornamos à página de listagem de usuários e ela já não mostra mais o usuário excluído. Agora vamos alterar um usuário. Vou clicar no botão Alterar do fulano. Essa é a mesma página de cadastro de novos usuários, mas dessa vez ela está sendo usada para alteração. Vou trocar o nome para fulano 2 e vou clicar no botão Salvar. Aí está. Agora a listagem mostra o nome fulano 2, indicando que a alteração foi bem sucedida. Quero ressaltar que, por enquanto, essa coleção de usuários está sendo armazenada em uma lista em memória. Bem, essa é a aplicação web que criaremos ao longo desse vídeo. Agora vamos ao trabalho. Já estou aqui com o Visual Studio Code aberto no projeto da última aula, no ponto em que paramos. Se você quiser programar comigo nessa aula, o projeto nesse estado está disponível para download na descrição do vídeo anterior. Ok, veja que estou com a view Forme Usuário aberta. Nós vamos começar essa aula criando uma classe para ser usada como modelo dessa view. Vamos começar criando a pasta Models. Essa é a pasta onde, por convenção, ficam os modelos de uma aplicação web MVC ASP.NET Core. Agora vamos criar um arquivo chamado usuário.cs dentro dessa pasta. Esse arquivo vai ter uma classe chamada usuário, contendo as propriedades ID, nome e e-mail. Para simplificar, vamos aproveitar essa mesma classe para armazenar uma coleção de usuários em memória em uma propriedade estática chamada listagem. Entretanto, essa listagem estará disponível de forma pública através de uma coleção do tipo iCarryable, que permite apenas a realização de consultas. Depois, nós criaremos métodos específicos para adicionar e remover usuários da coleção. Vamos ao código. Essa é a parte de instância da classe usuário, ou seja, objetos da classe usuário terão um ID, um nome e um e-mail. Agora eu vou programar a parte estática da classe, que corresponde à lista de usuários que vai servir como um banco de dados em memória para a nossa aplicação web. Vou fazer isso aqui. Aqui eu tenho uma lista estática de usuários, armazenado no atributo privado listagem, com L minúscula, e aqui eu tenho uma propriedade chamada listagem, que também armazena uma lista de usuários, porém no formato iCarryable. Veja que essa propriedade é somente leitura, só tem o método get, e o método get retorna justamente a listagem anterior as carryable. Significa que vai ser uma listagem somente consulta, ou seja, a partir dessa propriedade eu não consigo adicionar ou remover novos usuários à lista. Agora vamos criar um método construtor estático para já popular essa listagem com alguns objetos. Eu vou copiar a adição desse primeiro usuário, vou colar e vou modificar os valores. Pronto, temos a classe usuário e uma coleção em memória com 5 objetos dessa classe.
Note que, apesar dos usuários serem armazenados em uma coleção do tipo list, tal coleção é encapsulada na propriedade listagem, com inicial maiúscula, que é uma listagem do tipo iCarryable. Agora vamos fazer com que nossa aplicação seja capaz de mostrar um dos usuários dessa listagem no formulário de cadastro de usuário. Então, vamos ver como associar um objeto dessa classe à view de cadastro de usuários. Vamos ao método cadastrar de HomeController. Vou abrir aqui a classe HomeController. E aqui estamos no método cadastrar. Agora nós temos que passar um modelo para a view FormUsuário. Para fazermos isso, basta passar o modelo desejado como segundo parâmetro dessa chamada ao método view. Eu vou passar como modelo o usuário da nossa coleção em memória que tem ID igual a 1. Vou fazer isso aqui rapidamente. Eu vou referenciar o pacote system.link para que o método single seja reconhecido em coleções do tipo iCarryable. Como nossa listagem de usuários é do tipo iQueryable, eu posso usar métodos link nela para fazer pesquisas. Nesse caso, usei o método single para retornar o usuário que possui ID igual a 1. Não se preocupe se você ainda não conhece os métodos link. Basicamente, eles são métodos para se realizar consultas a coleções de objetos. Observe que precisei adicionar uma referência para system.link para usar o método single. Mais adiante no curso, estudaremos link com mais profundidade. Agora vamos rodar a aplicação e ver como será mostrada a página de cadastro de usuário. Vou dar Ctrl F5 para rodar. Vou clicar aqui em Quero me cadastrar. Veja que a página mostra o formulário em branco, da mesma forma que já mostrava antes. Agora vamos voltar ao VS Code e fazer uma mudança. É sabido que o valor mostrado por um elemento input do tipo text fica armazenado no atributo value. Portanto, se quisermos que os campos do formulário mostrem dados do modelo, temos que passar esses dados para os inputs através do atributo value. Então vamos adicionar um atributo value aos inputs, passando o valor das propriedades nome e e-mail do modelo para os respectivos inputs do nome e do e-mail presentes no formulário. Vou abrir aqui o form usuário, vou descer um pouco e vamos fazer isso aqui. Estou de volta ao navegador, vou selecionar a URL e vou dar Enter. Aí está. Veja que agora os campos trazem os dados do usuário cujo ID é igual a 1, porque o atributo value dos inputs está recebendo os valores das propriedades nome e e-mail do modelo associado a essa view. Vamos dar uma olhada no código-fonte dessa página. Veja que o atributo value dos inputs contém os valores fulano e fulano@email.com, que são respectivamente os valores das propriedades nome e e-mail do usuário com ID igual a 1. Em aulas anteriores, nós fizemos algo parecido com isso, mas primeiramente adicionamos um código especial no início da view, indicando qual era o tipo do modelo associado à view em questão, usando a instrução @model seguida pelo nome do tipo do modelo. Daqui a pouco, veremos qual é a diferença entre informar e não informar o tipo do modelo passado para uma view usando a instrução @model. Por enquanto, vamos voltar ao VS Code para fazer mais uma coisa interessante em nossa aplicação. Vou parar a aplicação e fechar o terminal. Agora vamos até a ação cadastrar novamente. Aqui está a ação cadastrar. Eu vou mover esse código que seleciona o usuário com ID igual a 1 para uma variável. Vou fazer isso aqui. Se eu rodar a aplicação novamente, a página de cadastro de usuários vai continuar mostrando os dados do usuário com ID igual a 1. Vamos trocar o ID para 2. Agora vou dar Ctrl F5 para rodar a aplicação novamente. Vou clicar em Quero me cadastrar. E veja que agora o formulário mostra os dados do usuário Cicrano, que é o usuário que tem ID igual a 2. Só um detalhe, Cicrano é com S, depois eu corrijo isso. Bem, se eu continuar incrementando o ID no código do programa e rodando a aplicação, o formulário vai continuar mostrando os dados do usuário com o ID passado. Mas e o que acontece se eu passar um objeto usuário vazio, sem nenhuma propriedade preenchida? Vamos ao VS Code fazer isso. Agora eu vou fechar aqui o terminal e vou parar a aplicação. Já vou aproveitar para ir aqui em usuário e trocar aqui para Cicrano com S. Pronto. Agora eu vou comentar essa linha e vou adicionar o seguinte. Vamos executar novamente a aplicação. Vou dar Ctrl F5 aqui. Agora vamos clicar de novo aqui em Quero me cadastrar. E veja que agora o formulário veio em branco. Ou seja, se eu passo um modelo preenchido, o formulário mostra os dados. Se eu passo um modelo vazio, o formulário mostra os campos em branco. Isso parece meio óbvio, mas daqui a pouco você vai entender por que essa constatação é importante. Vamos voltar ao Visual Studio Code e fazer outra modificação interessante em nosso código.
Vou parar a aplicação e fechar o terminal. Agora vamos dar uma olhada na classe Startup novamente. Aqui está a classe Startup. Veja na linha 30 que nós estamos usando aquele método que faz o mapeamento das URLs para aquele padrão com 2 ou 3 segmentos separados pelo caractere de barra, sendo que, quando existem 2 segmentos, eles equivalem ao controlador e à ação, e quando existem 3 segmentos, significa que eu tenho um parâmetro chamado ID que foi passado no terceiro segmento. Agora nós veremos como capturar esse parâmetro para usá-lo de uma forma bastante interessante. Vamos voltar à ação cadastrar. Veja que essa ação não aceita nenhum parâmetro. Agora nós vamos adicionar um parâmetro a essa ação e ele deve ter algumas características especiais. Na verdade, ele deve ser compatível com o parâmetro ID que pode estar presente na rota de uma requisição. Isso quer dizer que ele deve ser de um tipo anulável e deve ter o mesmo nome do parâmetro da rota, que é ID. Se seguirmos essa convenção, o valor do parâmetro da rota será automaticamente passado como parâmetro do método. Vamos fazer isso então. Vou clicar aqui e vou declarar int id. Veja que eu passei o parâmetro como um inteiro anulável, porque o parâmetro id que vem na URL é opcional. Ele pode estar presente na URL ou não. Quando ele não for passado na rota, esse parâmetro id da ação cadastrar vai entrar no método com valor nulo. Agora vamos usar a seguinte lógica. Se esse parâmetro for nulo, eu vou mostrar a view com o formulário em branco. Porém, se ele tiver um valor, eu vou procurar um usuário com ID igual a esse valor e vou mostrar a view passando esse usuário como modelo. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Observe bem esse código. Eu começo criando um objeto usuário vazio. Em seguida, eu testo se o parâmetro ID possui um valor. Em caso positivo, eu uso o método link n para checar se a coleção em memória possui um usuário cuja propriedade ID seja igual ao valor do parâmetro ID. Se essa condição for verdadeira, a variável usuário é atualizada com o usuário existente na listagem. Por fim, eu retorno a view passando o objeto da variável usuário, que estará vazio ou preenchido, conforme as condições que eu acabei de explicar. Antes de continuar, eu vou fazer uma simplificação aqui. Nessa aula, nós já vimos o método view sendo chamado de 3 formas, sem nenhum parâmetro, com um único parâmetro do tipo string e com 2 parâmetros. No vídeo anterior, eu mostrei que existe uma 4ª forma, que aceita um único parâmetro de um tipo qualquer, que é passado como modelo da view. Vamos usar essa 4ª forma do método view, mas para isso eu vou ter que renomear a view formusuário.cshtml para cadastrar.cshtml, porque assim ela ficará com o mesmo nome da ação cadastrar e eu não precisarei mais passar para o método view um parâmetro string com o nome da view que eu quero retornar. Vamos fazer isso. Aqui está a forma usuário, vou dar um F2, cadastrar. Vou fechar aqui o explorador e vou voltar aqui. Agora eu posso tirar esse primeiro parâmetro do método. Pronto, agora o método view recebe apenas o modelo como parâmetro. E como ele está sendo chamado dentro da ação cadastrar, ele vai procurar automaticamente por um arquivo de view chamado cadastrar.cshtml, que agora existe, que era o antigo formusuário.cshtml. Agora vamos rodar a aplicação e ver que o formulário de cadastro vai funcionar de um jeito bem interessante. Vou dar Ctrl F5. Vamos clicar no botão Quero me cadastrar. Veja que o formulário continua sendo mostrado em branco. Na verdade, ele é mostrado em branco porque o modelo associado a ele é um objeto usuário vazio, uma vez que não passamos ID na URL. Agora vamos passar um ID na URL. Vou colocar aqui, /2, Enter. Aí está. Veja que o usuário Cicrano é mostrado, e dessa vez com a grafia correta. Agora vamos testar outros IDs. Vou colocar aqui 3, agora vou colocar 4. Enfim, veja que ele mostra corretamente os dados do usuário relacionado ao ID passado na URL. Se você extrapolar esse exemplo, perceberá que essa metodologia pode ser usada para mostrar páginas de detalhes de qualquer tipo de objeto em uma aplicação MVC, incluindo dados de um produto de uma loja virtual, dados de uma pessoa em uma rede social e assim por diante. Agora vamos voltar ao VS Code. Vou parar a aplicação e fechar o terminal. E agora eu vou mostrar a view que tem o formulário de cadastro de usuário para fazermos algumas simplificações nessa view. Da forma como eu preenchi os valores dos campos do formulário,
eu tive que me lembrar dos nomes das propriedades do modelo associado a essa view. Nesse caso, são somente as propriedades nome e e-mail, mas imagine um modelo que tenha 20, 30 propriedades ou mais. Provavelmente teríamos que consultar o código da classe a todo momento para colocar todos os nomes corretamente. Mas imagine o que aconteceria se, por exemplo, eu errasse o nome da propriedade e-mail aqui no atributo value. Vamos criar esse erro para testar. Agora vou dar Ctrl F5 para rodar a aplicação novamente. Vou clicar no botão e veja o que acontece. Ocorreu um erro dizendo que o modelo associado a essa view não possui uma definição para a propriedade emal. É nesse momento que podemos notar a diferença entre informar ou não informar o tipo do modelo associado a uma view. Vamos voltar ao VS Code. Vou parar a aplicação e fechar o terminal. Agora vamos adicionar a seguinte instrução no início da view. A partir de agora, estamos passando para essa view qual é o tipo do modelo associado a ela. Veja que, imediatamente, o editor acusa um erro no valor do atributo value do input. Aqui está. Isso quer dizer que agora nosso modelo, acessado através da propriedade model da view, possui code complete. Mas a vantagem não é só essa. Agora a minha aplicação só vai compilar corretamente se eu passar os nomes de propriedades corretamente. Caso contrário, a aplicação sequer compila. Voltando ao code complete, veja o que acontece se eu apagar esse valor até o ponto e vou colocar o ponto novamente. As propriedades disponíveis no modelo são mostradas e agora eu vou simplesmente selecionar a propriedade e-mail. Agora a aplicação passará a funcionar como antes. Vamos ver. Vou dar Ctrl F5 para rodar. Vou clicar aqui para abrir o cadastro e agora vamos passar um ID aqui na URL. Aí está. Tudo funcionando perfeitamente conforme estava antes. Vamos voltar ao VS Code para tirar vantagem de mais uma melhoria proporcionada pela declaração do tipo do modelo associado a uma view. Vou parar a aplicação e fechar o terminal. Agora vamos ao código da ação cadastrar. Quando temos uma view com modelo tipado, como é o caso da view cadastrar, não precisamos passar um objeto vazio para ela mostrar o formulário em branco. A própria view já faz isso automaticamente, criando um objeto vazio para usar como modelo. Portanto, podemos simplificar o método cadastrar para que ele fique da seguinte forma. Agora só passamos um modelo para a view se esse modelo tem algum conteúdo, que é quando as condições relacionadas ao parâmetro ID são satisfeitas. Caso contrário, retornamos o método view sem parâmetros para que ele mesmo crie um modelo vazio para associar a view. Ok, agora vamos a mais uma simplificação. Na aula passada, usei alguns tag helpers para gerar os atributos dos labels e dos inputs automaticamente, de acordo com as propriedades do modelo associado à view. Isso é feito pelo Razor, que é o processador de views. Vamos fazer isso novamente em nosso formulário. Primeiramente, vamos até a view cadastrar. Agora vamos aqui no topo e aqui embaixo nós vamos adicionar um código. Isso vai permitir usar tag helpers nessa view. Você deve estar se perguntando por que esse código não foi necessário quando usamos tag helpers anteriormente. Na verdade, é porque, por padrão, essa importação é feita de forma global em aplicações web criadas com o template MVC. Em breve veremos como fazer essa importação de forma global também. Agora, vamos usar um tag helper que já é familiar, que é o ASP_for. Vou fazer as mudanças aqui rapidamente. Veja que, ao usar o ASP_for, eu posso omitir todos os atributos que têm algum papel na vinculação da propriedade ao elemento HTML, incluindo o type, value, name, ID e o for do label. O Razor adiciona todos eles automaticamente. No caso dos inputs, eu só tive que adicionar a classe CSS para melhorar a aparência do input. Vamos rodar a aplicação novamente. Ctrl F5. Vamos clicar no botão Quero me cadastrar e veja que o formulário é apresentado em branco porque eu não estou passando nenhum ID na URL. Vamos passar alguns IDs novamente para verificar se os tag helpers funcionam corretamente. /1 funcionou, /2 funcionou. Bem, não preciso passar os demais. Já vimos que tudo está funcionando perfeitamente. Agora vamos dar uma analisada no código-fonte dessa página. Veja que interessante. Os labels foram automaticamente completados com o atributo for vinculado ao input da mesma propriedade. Os inputs tiveram os atributos type, ID, name e value gerados automaticamente. Uma coisa interessante que se pode fazer é configurar a maneira que o ASP_for gera esses atributos, mas isso é um assunto para aulas futuras. Agora vamos fechar essa aba,
Vamos fechar mais algumas abas aqui. E vamos voltar ao VS Code. Vou parar a aplicação e fechar o terminal. Nossa aplicação web precisa de muito pouco para ganhar as funcionalidades que permitem adicionar, alterar e excluir usuários. A partir de agora, nós vamos praticar um pouco adicionando essas funcionalidades à nossa aplicação web. Vamos começar criando uma ação na controladora Home. Eu vou duplicar a ação index, Ctrl C, vou colar aqui embaixo e vou renomeá-la para usuários. Agora vamos fazer a view dessa ação. Ela vai ser responsável por mostrar uma listagem de usuários e botões para criar, alterar e excluir usuários. Portanto, eu vou na pasta Views Home e aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar index e vou renomear para usuários. Agora eu vou fechar aqui e vou modificar rapidamente o conteúdo desse arquivo. Por enquanto, a view só tem um título e um botão que leva para o formulário de cadastro. Vamos na view index redirecionar o link que tem lá para a ação que mostra essa view. Vamos lá, aqui em index.cshtml, vou trocar o endereço desse link para home, usuários. E aqui vou trocar o título para usuários. Agora eu vou remover esse parágrafo e vou trocar o título aqui para CRUD com ASP.NET Core. Essa sigla CRUD vem de Create, Read, Update e Delete, que significa criar, ler, atualizar e excluir. É uma sigla que define aplicações que possuem funções de manipulação de dados para listar, adicionar, alterar e excluir dados de uma coleção qualquer. Vamos rodar a aplicação para ver como ela está ficando. Ctrl F5. Veja que agora o título do botão é Usuários. Vou clicar nesse botão e veja que já temos a nossa página de usuários com o botão Novo Usuário. Agora eu vou clicar nesse botão e aí está. A página de cadastro de usuário é apresentada. Seria interessante que essa página tivesse um botão para voltar para a listagem de usuários. Então, vamos colocar um botão nessa view com o título Cancelar, que leva o usuário de volta para a página de usuários. Vamos voltar ao Visual Studio Code. Agora eu vou parar a aplicação e vou fechar o terminal. Vamos abrir a view Cadastrar. Agora eu vou rolar até o final aqui. E nós vamos adicionar um botão Cancelar ao lado desse botão Salvar. Na view Index já existe um botão que abre a página de usuários. Vamos copiar de lá rapidamente. Eu vou colar esse código logo acima do botão Salvar. Agora vamos mudar a cor e o texto do botão. Eu vou trocar a classe btn primary para btn light e o texto para cancelar. Vamos rodar novamente a aplicação para ver como ficou. Ctrl F5. Vou clicar novamente no botão Usuários. E agora eu vou clicar em Novo Usuário. Aí está. Vamos clicar no botão Cancelar. Pronto, estamos de volta à página de usuários. Agora nós vamos voltar ao Visual Studio Code para criar uma tabela nessa view para mostrar a coleção de usuários em memória. Vou parar a aplicação e fechar o terminal. E agora nós vamos na view Usuários. Logo depois desse botão Novo Usuário, que na verdade é um link, eu vou criar uma tabela da classe Table. Essa classe Table é a classe do Bootstrap utilizada para estilizar tabelas. Agora eu vou adicionar a linha que vai conter os títulos das colunas, que vão ser nome, e-mail e ações. Vou fazer aqui rapidamente. Aproveite para ver o poder das abreviações emit em ação. Aí está, agora eu vou preencher aqui com os títulos. Eu errei aqui porque eu coloquei TD, eu vou trocar para TH. Pronto. Bem, agora que os títulos estão prontos, temos que colocar as linhas correspondentes aos dados dos usuários que estão presentes na coleção de usuários em memória. Na verdade, o modelo dessa view será uma coleção de usuários. Portanto, é importante passarmos para a view qual é o tipo dessa coleção que será usada como modelo. Vamos fazer isso aqui. Agora sim, vamos fazer o corpo da tabela, gerando uma linha para cada usuário presente na coleção. Vou iniciar o código para fazer isso rapidamente. Novamente vou usar uma abreviação emit. Por enquanto, esse código nada mais é do que um corpo de tabela com uma única linha contendo 3 células vazias. Agora nós vamos envolver essa linha por uma estrutura de repetição C#. Vamos interpretar esse código. Ele vai percorrer a coleção de usuários, que é o modelo dessa view,
e para cada usuário presente na coleção, ele vai criar esse trecho HTML que está envolvido pela estrutura de repetição. Entretanto, as células continuam vazias. Veja que na estrutura de repetição, eu apelidei cada usuário presente na coleção de U. Portanto, vamos usar esse objeto U para colocar valores nessas células. Veja que, para passar os valores das propriedades do objeto U, que representa um único usuário da coleção, eu simplesmente coloco @u. O nome da propriedade que eu quero passar. E pelo fato de eu ter informado o tipo do modelo associado a essa view, eu posso fazer tudo isso com o auxílio do Code Complete. Bem, a última célula vai conter botões para alterar e excluir o usuário da linha em questão. A princípio, vou fazer apenas um botão para alteração. Vamos lá. Vou só fazer uma correção aqui. Route ID. Pronto. Veja que o código para o botão alterar, na verdade, corresponde a um link. A classe btn indica que esse link vai estar estilizado como um botão do Bootstrap. btn-sm indica que vai ser um botão pequeno e btn secondary indica que ele vai ter a cor cinza. Agora, observe que esse elemento possui duas tag helpers. A tag helper AspAction indica qual é a ação que será aberta por esse link. Nesse caso, é cadastrar. Na tag helper AspRouteID, eu passo o valor do parâmetro ID que deve ser adicionado à rota, que nesse caso vai ser o ID do usuário em questão. Já que estamos usando tag helpers nessa view, temos que importar as tag helpers. Vamos fazer isso rapidamente. Vou até o topo. Agora, antes de testar nossa aplicação, vamos dar uma olhada na ação usuários. Aqui em Home Controller, usuários. Veja que eu estou chamando o método view sem passar nenhum parâmetro. Isso significa que nenhum modelo está sendo passado para a view. Sem um modelo, que na verdade deve ser uma coleção de usuários, a view não tem como gerar as linhas do corpo da tabela. Portanto, vamos passar a coleção de usuários em memória como modelo dessa view. Agora sim, vamos executar a aplicação para ver o resultado. Ctrl F5. Vamos clicar em usuários. E veja que os dados dos usuários e seus respectivos botões de alteração são mostrados dispostos em linhas e colunas. Vamos dar uma olhada no código-fonte da página. Veja que foram geradas 5 linhas com os dados dos usuários. Observe o link do botão Alterar da primeira linha. Ele aponta para Home, Cadastrar 1. A tag helper AspAction gerou a parte Home, Cadastrar, enquanto a tag helper AspRouteID gerou o valor do atributo ID, que corresponde ao valor 1 passado como terceiro segmento da URL. A tag helper AspRoute alguma coisa é usada para preencher parâmetros de rota. O nome do parâmetro a ser preenchido deve ser passado logo depois do segundo hífen. É por isso que aqui, no caso desse botão de alteração, o nome completo da tag helper é AspRouteID. Se estivéssemos querendo preencher um parâmetro chamado código, a tag helper deveria se chamar AspRouteCódigo. Agora vamos fechar o código-fonte da página e vamos clicar em um dos botões alterar de um usuário. Vou clicar no botão alterar do Beltrano. Veja que fui levado até o formulário de cadastro do Beltrano. Agora eu vou clicar no botão cancelar. Voltamos para a listagem de usuários. Vou clicar em alguns outros botões de alterar para ver o funcionamento. Bem, até aqui tudo funcionando conforme previsto. Agora vamos clicar em alterar do fulano e vamos clicar em salvar. Não sei se você conseguiu perceber, mas a página simplesmente foi recarregada. Isso acontece porque não criamos nenhuma implementação para processar o formulário postado por essa view. Vamos voltar ao Visual Studio Code para fazer isso. Eu vou parar a aplicação e vou fechar o terminal. Aqui em Home Controller eu vou até cadastrar. Como esse código da ação cadastrar é usado somente para mostrar formulário de cadastro de usuário, eu vou decorá-lo com o atributo HTTP-GET, de forma que ele só responda a requisições do tipo GET. Vou fazer aqui rapidamente. Agora vamos criar outro método cadastrar que vai responder a requisições do tipo POST. Vou fazer aqui embaixo desse. Quando o formulário da view cadastrar for submetido, essa ação cadastrar que responde ao método POST é que deve processar o formulário. Porém, para que essa ação consiga capturar os dados do formulário submetido, que corresponde a um objeto do tipo usuário, ela tem que aceitar um parâmetro desse mesmo tipo.
vamos adicionar esse parâmetro ao método cadastrar que responde a requisições do tipo POST. Ok, agora essa ação cadastrar está pronta para receber submissões de formulário da view cadastrar. Porém, apesar de a ação estar recebendo o objeto que foi criado pelo formulário de cadastro, ainda não estamos fazendo nada com ele. Esse objeto deve ser salvo na coleção de usuários em memória. Portanto, vamos na classe usuário criar um método que faça isso. Eu vou criar o método aqui rapidamente e explico logo em seguida. Esse método funciona da seguinte forma: se a coleção de usuários em memória já tiver um usuário com ID igual ao do usuário passado como parâmetro, significa que se trata de uma alteração de um usuário já existente na coleção. Nesse caso, eu simplesmente atualizo o nome e o e-mail do usuário da coleção com o nome e o e-mail do usuário que veio no parâmetro. Caso o usuário que tenha vindo no parâmetro ainda não esteja na coleção, ele receberá um ID e será adicionado à coleção como um novo usuário. Nesse caso, o ID desse novo usuário vai receber o maior ID de usuário contido na coleção, acrescido de 1. Na prática, o ID de novos usuários está sendo processado como um campo autoincremento. Agora vamos voltar à ação cadastrar, que processa o formulário de cadastro de usuário. Aqui nesse método cadastrar, nós vamos adicionar uma chamada ao método estático salvar, passando como parâmetro esse usuário que está vindo do formulário. Em seguida, nós temos que redirecionar o navegador para a página de usuários. Vamos rodar a aplicação para ver como ficou. Ctrl F5. Vou clicar no botão Usuários e agora no botão Novo Usuário. Vou preencher os campos. Vou clicar em Salvar. E aí está, o usuário foi cadastrado com sucesso. Agora vamos tentar alterar o usuário fulano. Vou alterar o nome e o e-mail. Agora vou clicar em Salvar. Pronto, veja que a alteração funcionou perfeitamente. Mas eu tenho uma observação importante a fazer aqui. Vamos voltar ao VS Code. Vou parar a aplicação e vou fechar o terminal. Agora vamos na view cadastrar. Veja que o campo ID do usuário não está presente em nenhum ponto do formulário. Nós temos aqui o campo para o nome e o campo para o e-mail, mas não temos nenhum campo para o ID. Então fica a pergunta: quando eu abro o formulário para alterar um usuário e clico no botão Salvar, de onde vem o ID do usuário que vai no objeto passado como parâmetro para a ação cadastrar? Na verdade, esse ID está vindo do ID informado na rota. Isso só acontece porque o parâmetro ID da rota tem o mesmo nome do parâmetro ID do usuário. Ambos se chamam ID. Quando isso acontece, o middleware de data binding associa automaticamente o parâmetro da rota à propriedade correspondente do modelo. Se a propriedade ID da classe usuário tivesse o nome ID usuário em vez de ID, essa associação automática não ocorreria. Vamos testar. Vamos na classe usuário. Agora eu vou dar 2 cliques aqui na propriedade ID e vou dar F2 para renomeá-la. Vou complementar aqui com usuário e vou dar Enter. A vantagem de fazer a renomeação usando F2 é que ela se propaga automaticamente para os demais arquivos. Agora vamos rodar a aplicação novamente. Ctrl F5. Vou clicar no botão Usuários. Até aqui tudo bem. Os usuários continuam sendo mostrados normalmente. Agora vou clicar no botão Novo Usuário e vou preencher os campos. Vou clicar em Salvar e até aqui tudo continua bem. Agora vamos clicar no botão Alterar do fulano. Vou trocar o nome para fulano 2 e vou clicar em Salvar. Veja o que aconteceu. Um novo usuário foi criado. Isso acontece porque agora a propriedade ID usuário do fulano não foi passada para o método que processa o formulário, porque ela não está presente no formulário e não está presente como um parâmetro de rota. O parâmetro da rota se chama ID. E já que o parâmetro de rota se chama ID, ele não foi associado automaticamente à propriedade ID usuário. Sabemos que, quando o ID do usuário não é encontrado na coleção em memória, o objeto é salvo como um novo usuário, conforme nós implementamos lá no método salvar da classe usuário. Vamos ver como resolver isso. Vamos voltar ao VS Code. Vou parar a aplicação e fechar o terminal. Agora vamos até a view cadastrar e eu vou adicionar um campo ID usuário nesse formulário. Porém, para que ele não seja editável,
vou adicioná-lo como um campo oculto, um input type hidden. Vou fazer isso. Agora vamos executar a aplicação novamente. Ctrl F5. Vou clicar no botão Usuários e agora vou clicar no botão Alterar do usuário Maria. Vou trocar o nome para Maria 2 e vou clicar em Salvar. Aí está. A alteração voltou a funcionar normalmente. Vamos clicar novamente no botão Alterar do usuário Maria. Agora vamos visualizar o código-fonte dessa página. Veja no início do formulário que temos um campo oculto. Ele se chama ID usuário e contém o valor 5. Agora, a alteração não depende do ID presente na rota para funcionar. É sempre uma boa prática passar os campos-chave de um cadastro como campos ocultos do formulário, porque quando o formulário for submetido, temos a garantia de que os valores desses campos-chave serão sempre transmitidos para a ação que processa o formulário. Agora vamos adicionar a funcionalidade de exclusão de usuário. Eu vou fechar aqui e vamos voltar ao VS Code. Aqui eu vou parar a aplicação e fechar o terminal. Agora eu vou abrir a view Usuários e nós vamos adicionar aqui um botão de exclusão. Ele vai ficar bem ao lado do botão de alteração. Eu vou copiar esse botão, vou colar. E agora eu vou fazer as modificações rapidamente. Bem, eu simplesmente copiei o botão alterar e modifiquei algumas coisas. Alterei a tag helper AspAction para excluir, a classe btn_secondary para btn_danger para o botão ficar vermelho e o título do botão para excluir. Agora temos que criar a ação excluir, que vai mostrar uma página de confirmação antes de efetivar a exclusão. Vamos até o controlador Home. Eu vou começar duplicando a ação cadastrar que responde a requisições do tipo GET. Vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo. Agora eu vou fazer algumas alterações aqui. Da mesma forma que acontece na ação cadastrar, essa ação vai procurar por um usuário na coleção de usuários em memória, cujo ID usuário seja igual ao ID que veio no parâmetro do método, que na verdade é igual ao ID que veio na rota. Se o usuário for encontrado, a view de confirmação de exclusão será exibida. Caso contrário, haverá um redirecionamento para a ação usuários, que é a ação que mostra a listagem de usuários. Agora vamos criar a view de confirmação de exclusão. Vou até a pasta View Home, vou duplicar o arquivo cadastrar e vou renomear para excluir. Feito isso, vou fazer algumas modificações nesse arquivo. Vamos dar uma analisada nesse código. Temos um elemento H4 que mostra o texto de confirmação da exclusão, que inclui o nome do usuário a ser excluído. Temos também o campo oculto com o ID do usuário. Temos um botão para negar a exclusão, que nada mais é do que um link que volta para a página de usuários. E temos o botão que submete o formulário para que a exclusão do usuário seja processada. Perceba que o link que volta para a página de usuários usa a tag helper AspAction para resolver seu atributo href. Bem, agora temos que fazer o método que processa o formulário de exclusão. Vamos rodar a aplicação para ver como ficou isso aqui. Ctrl F5. Vou clicar no botão Usuários. Vou mandar excluir o fulano. Veja a página de confirmação. Deseja realmente excluir o usuário fulano? Se eu clicar em sim, nada vai acontecer porque nós ainda não criamos a action que processa o formulário de exclusão. Vamos voltar ao Visual Studio para fazer isso. Vou parar a aplicação e vou fechar o terminal. Antes de programarmos a ação que processa o formulário da view de exclusão, vamos criar um método na classe usuário para excluir um usuário da coleção em memória a partir de seu ID fornecido como parâmetro. Vou abrir aqui a classe usuário e aqui no final, depois do salvar, eu vou criar outro método chamado excluir. Eu vou copiar esse aqui, vou colar e vou fazer as devidas modificações. O método recebe um ID de usuário como parâmetro e tenta encontrar um usuário com esse ID na coleção em memória. Caso encontre, o usuário é simplesmente removido da coleção. Agora vamos voltar à classe HomeController. Temos que criar uma ação para processar o post da view excluir. Portanto, vamos criar outra ação chamada excluir, mas para responder a requisições do tipo post. Vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo. Aqui eu vou trocar para post. Vou fazer mais algumas modificações aqui. Bem, ele não reconheceu o excluir aqui, vamos dar uma olhada. Eu esqueci de trocar o nome aqui para excluir. Agora vamos voltar lá. Veja que o erro sumiu.
Pronto, veja que eu simplesmente uso o método excluir da classe usuário, passando o ID usuário do objeto recebido pela ação como parâmetro. Vamos rodar a aplicação para testar. Ctrl F5, vou clicar aqui em usuários, e temos aqui os usuários, os botões alterar e os botões excluir. Vou tentar excluir o usuário Beltrano, excluir, aqui a página de confirmação, vou dar um sim. Aí está, a listagem de usuários é exibida novamente e o Beltrano não está mais nela. Como essa listagem é baseada em uma coleção em memória, quando pararmos a aplicação e executarmos novamente, o Beltrano vai voltar a aparecer na listagem. Futuramente, nós aprenderemos a fazer essas operações usando um banco de dados real, capaz de persistir todas as operações realizadas. Portanto, a aplicação web proposta no início da aula está concluída. Perceba que, no começo do curso, a criação de exemplos para a obtenção de resultados semelhantes a esse aqui era bem mais trabalhosa. Mas a ideia é realmente essa: começarmos aprendendo a fazer as coisas do jeito mais difícil para aprender os pilares da tecnologia ASP.NET Core e gradativamente vamos explorando os recursos que facilitam a nossa vida como desenvolvedor web, sempre focando em ganho de produtividade. Ainda temos muitos recursos para estudar, e muito em breve você será capaz de criar aplicações funcionalmente mais ricas do que essa em poucos minutos. E com isso a gente finaliza essa aula. Apesar de ter sido uma aula um pouco mais longa do que as anteriores, acredito que os resultados alcançados compensaram o tempo investido. Na próxima aula, estudaremos novos recursos para construirmos ações, visões e modelos de forma ainda mais produtiva. Quero aproveitar para agradecer pelos mais de 900 inscritos no canal, pela confiança em meu trabalho. E se você ainda não é inscrito, junte-se a nós. Não se esqueça também de deixar um like se gostou do conteúdo. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.